O Ancelotti tem até o dia 25 para falar, não vou oficializar, mas eu quero que você venha. Então, a ser emaranhado. A semana vai ser importante porque o tabuleiro está se mexendo muito. O Edinaldo, o timing dele às vezes fica apertado. Ele achou que ele poderia ter um respiro quando o Gilmar não tira ele pela decisão do STF, joga para o Tribunal do Rio, ele achou que teria um respiro. Então ele programa a viagem para Londres para encontrar o Ancelotti. A ideia dele era voltar de lá com tudo resolvido e, com esse acerto, diminuir a temperatura, a pressão. Era uma ideia dele. Nesse meio tempo, o TJ do Rio marca uma audiência para amanhã. Nesse meio tempo, ele vê a base dele instável, ele convoca uma Esse encontro não vai acontecer essa semana, então. Ele não sabe se ele tem o cargo para viajar na terça, ele não sabe se ele tem a caneta na terça, ele não sabe se ele tem condições de conversar com o Ancelotti como presidente, e ele precisa estar num congresso na FIFA na quinta-feira. Então, assim, tem muita coisa nesse Mas a segunda-feira é que vai definir. Então, amanhã é que vai definir o que vai acontecer. Ela define o primeiro episódio completo. Tem uma audiência amanhã. A gente vai entender o que o TJ do Rio vai apresentar como entendimento do caso da suposta falsificação. A partir disso, o Edinaldo segue presidente, não segue, há alguma decisão de desembargador, de colegiado de desembargadores que o afaste, que ele se mantenha. Ele vai para uma reunião terça com apoiadores, entender quem está do lado dele e quem não dá. Porque quem manda na CBF, a gente já debateu muito aqui, são as 27 federações. Sim. Quem está com ele e quem não está. Se os 27 estiverem com ele, a coisa anda. Há tempo hábil dele retomar a viagem? Não há tempo hábil? O que ele vai falar para o Ancelotti sobre segurança jurídica? Então, tudo isso no meio do caminho, e tem jogo daqui a alguns dias, e deveria ter convocação dia 18. daqui a uma semana. Dia 18 tinha que ser uma lista, tinha que ter uma pré-lista. Tem que enviar uma pré-lista para a FIFA. Uma coisa é fato, hein? Se o Ancelotti aceitar, ninguém vai poder dizer que ele não sabe onde está se metendo. Exatamente. Porque depois de todo esse imbróglio para ele eventualmente chegar, realmente acho que está bem claro em que seara ele vai trabalhar aí. Agora, independentemente do resultado de amanhã, assim, se eu sou o Ancelotti, eu pensaria, porque não é a primeira vez. Não, é a segunda. Né? É a segunda vez envolvendo o Ancelotti também. Então, mas assim, né? o único... Num processo envolvendo o Ancelotti. Então, assim, eu olharia e falaria, uma, duas, o Ancelotti, com tudo que ele conquistou... Nada da disputa do título espanhol. Isso é muito contraditório em relação ao que é a seleção brasileira ou como ela deveria ser representada. Zero crítica ao Ancelotti pelo treinador que ele é, o nome que ele tem, aquilo que ele construiu no futebol como um técnico vencedor, extremamente hábil, carismático, etc. Mas se ele não trabalhar na seleção, ele pode ir para o mundo árabe, ele pode resolver dirigir um time no país dele, que é a Itália, ele pode outra seleção, ele pode eventualmente receber propostas de outras seleções. Pode parar se ele quiser, curtir Londres lá. Ou ele pode se aposentar e resolver onde ele vai morar e tal. Mas não é uma situação em que ele está correndo para aceitar o convite. De jeito nenhum. Não, aliás, já mostrou que não é, né? Já mostrou que não é. Exatamente. A única coisa que eu espero é que, assim, ele, no momento em que ele tem todas essas dúvidas que ele tem que ter, por tudo que o Pedro já relatou, eu espero que ele só busque a segurança jurídica mesmo. A segurança jurídica de que tudo que ele pedir e que for combinado vai ser cumprido. O que eu quero dizer com isso? De fato, se o Edinaldo vai ser ou não vai ser o presidente da CBF, não faz a menor diferença para ele. Porque ele que não espere algum auxílio ou alguma colaboração do presidente da CBF nesse sentido. Eles não são capazes. A CBF já se mostrou incapaz de cuidar desse tipo de coisa que tem muito a ver com o futebol. Então, obviamente que se você contrata o Carlo Ancelotti e a sua comissão técnica e as pessoas que ele julga adequadas para cuidar da seleção brasileira, são eles que vão cuidar da seleção brasileira. São eles que vão tomar as decisões. E acho que assim tem que ser. E assim tem que ser. Então, assim, a única preocupação, se vai ser o Edinaldo ou não presidente da CBF, acho que não muda nada para o Ancelotti. Mas, claro, ele tem que ter a certeza de que tudo que está combinado e que está no papel